Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Nosso convidado é o promotor de justiça, mestrando em Direito e professor de Direito Constitucional, Samuel Salles Fonteles. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagine, a gente sempre começa falando sobre a trajetória dos nossos convidados, né? No seu caso, o que é que despertou o seu interesse pelo mundo jurídico? Uma pergunta interessante, porque eu venho de uma família de médicos. Meu pai é médico, meus dois outros tios são médicos, e inclusive são pessoas que mergulharam mesmo na medicina, mas dessa nova geração dos primos, curiosamente, nós trilhamos um caminho de direito mesmo. Quer dizer que não tem nenhum tio, advogado? Temos um tio, mas realmente o que prevalecia na família era a medicina. Olha só. E eu até cheguei a flertar com essa possibilidade, mas não me sentia vocacionado como pelo direito. Eu decidi fazer direito muito jovem, talvez até antes disso, na mais tenra idade, eu devia ter talvez 10 anos de idade, 11, quando eu já dizia que eu queria fazer direito. Mas de início o meu sonho era ser juiz. Esse era o meu sonho. Na faculdade eu passei a sonhar com o cargo de procurador da Fazenda Nacional. E após me formar, eu percebi que a minha vocação realmente era para o Ministério Público Brasileiro. Não consigo me ver fora dessa instituição. Então, dentro da família não teve uma influência assim de alguém? Não. Eu tenho uma visão muito particular de mundo, né? Há pessoas que acham que o ser humano é bom, mas que o meio o corrompe. E há pessoas que acham que o ser humano não é necessariamente bom, que ele já pode nascer não tão bom assim. Eu acho que, lamentavelmente, a humanidade, ela às vezes é injusta. Eu achava que eu deveria fazer o curso de Direito para me proteger de pessoas injustas. Isso pode ser visto a partir de um estelionatário, a partir de um... Então eu pensava, não, eu tenho que fazer um curso que me proteja de pessoas que, lamentavelmente, não têm o caráter que se espera. Isso se acentuou na adolescência? Na adolescência. Por uma questão de segurança, eu pensava, não, para eu comprar um imóvel, para eu comprar um veículo, para eu praticar atos cívicos, para eu viver em sociedade, eu tenho que me acautelar, porque há pessoas que, infelizmente, querem ser mais espertas do que nós, que querem... Veja, por exemplo, a vulnerabilidade das pessoas idosas, né, nas mãos dessas pessoas. Então, por ter essa visão particular de mundo, eu fiz direito de uma maneira preventiva. E na faculdade, o senhor já viu que ia tomar a direção do direito constitucional? Sim. A minha relação com o direito constitucional é muito curiosa, porque eu fiz direito constitucional no segundo semestre de faculdade. Mas por uma razão que eu ainda não consegui elucidar, já no primeiro semestre eu visitava a biblioteca e me antecipava alugando livros de direito constitucional. Eu acho que é porque havia um vínculo do direito constitucional com a história, que talvez fosse uma das disciplinas que eu mais gostava de estudar na época da escola. E por alguma razão eu passei a me entreter com os livros do Pinto Ferreira, do professor Alexandre de Moraes, e quando eu fiz a cadeira de Direito Constitucional do segundo semestre, eu já tinha lido muita coisa. E nunca mais, desde aquele momento, eu deixei de comprar livros dessa disciplina até hoje. Depois do segundo semestre de faculdade até hoje, eu acho que eu passei a comprar monografias e cursos o tempo inteiro. E o Ministério Público, como é que apareceu na sua vida? O Ministério Público é interessante. Eu fui muito feliz como defensor público. Muito feliz e muito realizado. Eu sempre digo que a primeira pessoa que eu atendi como defensor público, eu não vou me esquecer disso, ele me pediu desculpa por não ter tirado o chapéu ao falar comigo. E aquilo me sensibilizou demais. Eu me lembro que eu cuidava de pessoas que tinham hanseníase, eu cuidava de pessoas que viajavam no lombo de um boi dias para falar com o defensor público. Mas teve um evento em particular que mudou a minha trajetória na Defensoria Pública. Eu sempre comprava café e biscoito em frente ao fórum. Uma senhora de idade me vendia café e me vendia biscoito. E certa feita essa senhora não sorriu para mim. Eu fui comprar café, biscoito, falei com ela, eu vou chamá-la de Dona Maria, e a Dona Maria não sorriu para mim. Eu perguntei o que é que tinha havido, e ela disse, o senhor não soube, doutor, que mataram meu filho hoje? E eu olhei para ela, fiquei um pouco chocado com a notícia. Eu disse, o que foi que houve, Dona Maria? Ela disse, tocaram fogo em um carro com o meu filho dentro. Ou seja, incendiaram um veículo com o filho dela. Naquele momento,
eu senti uma vontade muito forte de dizer, eu vou dar uma resposta para a senhora. Mas na condição de defensor, tudo que eu poderia dizer, no máximo, era que eu ia ter que defender quem assassinou o filho dela. Eu não quero dizer com isso que a Defensoria Pública é menor do que o Ministério Público, porque não é. Ela não é pior e também não é melhor. São instituições diferentes e cada qual cumpre o seu papel constitucional. Mas naquele momento eu percebi que a minha vocação era para o Ministério Público. Foi muito difícil, enquanto defensor, defender estupradores, pedófilos. Claro, também estupradores e pedófilos têm o direito à defesa. São pessoas cuja dignidade deve ser respeitada. E eu suei para que isso acontecesse. Mas eu me senti plenamente livre no Ministério Público. Porque aí eu não sou um promotor nem de acusação, sou um promotor de justiça. Eu como promotor, eu tento sempre não trabalhar com teses, mas com fatos. Então foi onde eu realmente me senti livre para fazer justiça. Hoje, quais são os casos mais comuns na sua condição de promotor de justiça? Eu trabalho numa comarca que fica a 1h15 da Bolívia, né, na fronteira do país. Então, é uma região em que, como quase todas hoje no Brasil, as pessoas desenvolvem o mau hábito da drogadição. Né? Então, a gente trabalha combatendo o narcotráfico, a gente trabalha com pessoas que, lamentavelmente, abreviam a vida uma das outras com assassinatos. Eu trabalho na parte criminal, mas eu também trabalho com idosos, eu trabalho com crianças, eu trabalho com órfãos, com viúvas, na curadoria do meio ambiente, na curadoria do consumidor, na curadoria da segurança pública, tribunal do júri, fundações, visito o orfanato, hoje se fala entidade de acolhimento institucional todos os meses, e me sinto muito feliz. Visito as unidades prisionais para fiscalizar o cumprimento digno da pena, se a comida deles está legal, se eles estão com colchão. A gente luta para colocar o culpado atrás das grades e o inocente fora das grades, mas a gente luta também para que o cumprimento da pena seja digno. Então, eu vou desde a viúva e do órfão até o presidiário. Para encerrar, rapidamente agora, promotor, qual é o perfil para alguém que deseja entrar no Ministério Público? Eu acho que tem que ter sede de justiça, mas todas as 3 carreiras reclamam essa sede de justiça. Tem que ter algo mais. Eu arrisco o palpite de que para ser membro do Ministério Público você tem que saber que você não é melhor do que a pessoa que você acusa. E eu arrisco o palpite de que para ser membro do Ministério Público, além de saber acusar sem humilhar, você deve ter a consciência de que as pessoas, em maior ou menor medida, são responsáveis pelo que elas são, por onde elas estão e pelo que elas têm, de alguma maneira. Certo. Vamos ao primeiro intervalo, então, professor? Por favor. É isso. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles, mestrando em Direito e professor de Direito Constitucional. Professor, durante a semana aqui na TV Justiça, o senhor deu um curso sobre controle de constitucionalidade. O que é que o senhor teve em mente na preparação dessas aulas? O tema controle de constitucionalidade, ele é muito mistificado, é como se fosse uma trigonometria do direito constitucional. Talvez de todos os temas, ele seja o que às vezes os alunos sentem mais dificuldade. Então eu me propus a facilitar o estudo desse assunto que costuma ser árido para muitos alunos. Hoje, o direito constitucional está muito ligado ao que o Supremo Tribunal Federal decide a respeito dos temas mais caros, né? E entender o controle de constitucionalidade significa se apoderar de uma ferramenta necessária para compreender o que o Supremo Tribunal Federal decide a respeito dos assuntos mais importantes da vida. Vamos lá então. O que é e quem faz o controle de constitucionalidade? No Brasil, quem faz o controle de constitucionalidade são todos os 3 poderes da República, né? O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tanto antes quanto depois do nascedouro da lei, e também os tribunais de contas. O Conselho Nacional de Justiça tentou exercer esse controle, o Conselho Nacional do Ministério Público também, mas o Supremo não viu com muito bons olhos essa iniciativa. O que o senhor poderia falar sobre o controle difuso? O controle difuso, ele é uma necessidade, né? Ele é uma necessidade porque
os juízes dos rincões mais distantes do país se deparam com situações de injustiça que às vezes escapam da previsibilidade do legislador do Congresso e dos ministros do Supremo. E é importante dar a esse juiz o poder de fazer justiça, afastando leis inconstitucionais que às vezes foram feitas por um vereador num município muito pequeno. Como, por exemplo, na minha comarca, que os vereadores tentaram criar uma desapropriação, que é matéria que só poderia ser disciplinada pelo Congresso. Então, o juiz tem que ter esse poder. Por outro lado, é muito poder, porque hoje o magistrado passa num concurso, no seguinte, ele tem poder de afastar uma lei que foi feita pelas pessoas que foram sufragadas nas urnas. Isso é um poder muito grande, requer muita responsabilidade e parcimônia. Já que o senhor tocou no assunto, se o STF, por exemplo, declara uma lei inconstitucional, o Senado deve suspender os seus efeitos imediatamente? Uma pergunta muito interessante. Nós temos no Pará um professor chamado Zeno Veloso que defende que o Senado é obrigado a fazer isso. Mas tem prevalecido que o Senado não tem essa obrigação. E se fizer, tem que fazer nos limites que o Supremo Tribunal Federal decidiu. A verdade é que o Senado, se tinha esse dever, tem se esquivado dele, embora às vezes cumpra esse papel. O senhor poderia explicar para a gente do que se trata a tese da transcendência dos motivos determinantes? Essa terminologia é fantástica. É verdade. A transcendência dos motivos determinantes foi uma teoria que chegou a ganhar fôlego no STF há alguns anos. Hoje ela não é acolhida, por força da qual, quando o Supremo decide um caso, você deve se basear não só no resultado da decisão, mas nos fundamentos que dão sustentáculo a essa decisão. Então, por força dessa teoria, que chegou a ser, por exemplo, defendida pelo ministro Gilmar Mendes, a decisão ela teria um efeito expansivo não só quanto ao resultado, constitucional ou inconstitucional, mas quanto aos motivos que levaram a esse resultado. Os motivos também deveriam ser observados em outros julgamentos. Olha, com todo respeito, isso é um pouco delicado e perigoso, porque a verdade é que de 11 ministros, mesmo que o resultado seja o mesmo, nunca se sabe ao certo os motivos que levaram cada qual a decidir daquela maneira. Isso não é muito claro, isso é um pouco obscuro. Ainda nessa terminologia que está ótima hoje, depois da transcendência dos motivos determinantes, eu gostaria que o senhor falasse sobre a tendência de abstrativização do controle difuso. Que bicho é esse, professor? Infelizmente, o direito ele é muito fácil, mas as pessoas às vezes batizam as expressões de uma maneira hermética para passar uma impressão de erudição ou para afastar a população de coisas que são muito simples. Em apertada síntese, a tendência da abstrativização do controle difuso foi uma tendência de se emprestar a decisões que deveriam ficar entre mim e ti, emprestar um efeito expansivo. Abstrativá-las ou abstrativizá-las seria tornar uma decisão do controle difuso que ficaria entre autor e réu para todas as pessoas. Essa é uma tendência que se observa na Constituição com a Emenda 45, na legislação com o Código de 2015 e até na jurisprudência. Mas a verdade é que a abstrativização do controle difuso, no final das contas, para quem está em casa, para que quem está em casa possa entender, a intenção é muito boa. A intenção é evitar que um mesmo caso seja julgado por um juiz de uma maneira e por outro juiz de outra maneira. Porque isso, a pessoa que é alheia ao direito, ela tem dificuldade de entender e está coberta de razão, porque fere a igualdade. Está me dizendo, então, que não importa o número de emendas, o número de leis complementares, a Constituição sempre vai ter uma interpretação muito particular, por parte de quem esteja em algum conflito. É difícil, porque quando você olha para as nuvens, você vê o que lhe aprouver. Se você procurar unicórnios, você os encontrará. Vai encontrar unicórnios. Você os encontrará. E quando se diz na Constituição que existe o princípio da dignidade da pessoa humana, cabe quase qualquer coisa lá dentro. Ele serve para o sim e serve para o não. Então, isso é delicado. E em matéria de Constituição, a última palavra é sempre do Supremo? Eu diria que esse dogma ele tem sido flexibilizado hoje. Realmente, durante muito tempo, numa perspectiva fatalista, realista, o Supremo dá a última palavra, Assim o é.
Mas hoje, na teoria dos diálogos institucionais, a gente diz que ele dá a última palavra provisória, porque ele diz que hoje algo é inconstitucional, mas o Congresso Nacional pode fazer uma outra lei com idêntico teor, trazendo novos argumentos que façam o Supremo mudar de ideia. Hoje as instituições conversam, elas dialogam. Para encerrar esse bloco, professor, dá para o senhor deixar bem clara a diferença entre a DIN e a ADC? A DIN e a ADC são ações. Na primeira delas, se busca declarar que uma lei é inconstitucional. Na ADC é o contrário. Busca-se dizer que a lei é constitucional. É estranho a gente entrar com a ação para dizer algo que já se presume, né? Toda lei já se presume constitucional. Mas é que na ADC existe uma particularidade. Não é uma lei qualquer, é uma lei sobre a qual paira uma suspeita fundada de que é inconstitucional. Então são ações com o sinal trocado. Tá certo. Vamos a mais um intervalo. Professor, o Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Até já. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles, mestrando em Direito e professor de Direito Constitucional. Professor, o senhor trouxe alguns livros aqui. Vamos começar por esses aqui. Esse do Peter Heberle, Hermenêutica Constitucional, traduzido pelo ministro Gilmar Mendes. O que o senhor pode falar sobre esse livro aqui? É um livro interessante, primeiro porque nesse mundo da gente tão rápido, tão dinâmico, um livro curto e de conteúdo não é uma coisa comum da gente encontrar. Numa tarde é possível ler essa obra. Essa obra ela quebra um dogma de que a interpretação constitucional ela deve ficar aos cuidados unicamente do Poder Judiciário. Por quê? Porque tanto eu quanto você somos destinatários das regras constitucionais. Nós temos que cumprir a Constituição. E se temos que cumpri-la, de certo modo, somos intérpretes dela. Não há como cumprir uma lei que desconhecemos. Então, a abordagem do autor é expandir, tirar da Corte Constitucional aquela condição de única intérprete, para dizer que a Constituição deve ser aberta para todas as pessoas. Já que o senhor falou em cumprimento da lei, tem aqui A Força Normativa da Constituição, de Conrad Hess, outro livro traduzido pelo ministro Gilmar Mendes. O que pode falar sobre isso? Conrad Hess ele foi ministro da Corte Constitucional Alemã, e nesse livro ele refuta a obra de Ferdinand Lassalle. A grande contribuição de Conrad Hess nessa obra foi deixar claro que a Constituição ela tem uma força normativa. Ela não é um conselho do tipo vá pela sombra. Não, ela é um mandamento. Ela encerra uma manifestação subordinante de vontade, ela é um comando. Houve um tempo no Brasil em que era mais fácil cumprir uma instrução normativa da Receita Federal do que a Constituição. Seria mais ou menos como eu dizer para você que, segundo os princípios de Yogyakarta, não se pode discriminar a fração homossexual da sociedade. De fato, não podemos. Mas qual é a força normativa dos princípios de Yogyakarta? Um dia a nossa Constituição já foi vista como esses princípios. Ela já foi vista por alguns como poesia, e ela é uma lei. Então, o que Conrad Hess deixa claro nesse livro é que a Constituição ela tem uma força normativa. Isso foi muito importante depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui o senhor também trouxe o Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, obra do nosso ministro Luiz Roberto Barroso. Sim. O Brasil ele se permite influenciar, pelo menos em termos de direito constitucional, por dois eixos, né? O eixo Europa e o eixo Estados Unidos. Essa obra ela é muito interessante porque o ministro, e quando a escreveu ainda não era ministro, ele faz uma abordagem norte-americana do direito constitucional. Ele é da escola norte-americana, né? Estudou em Yale, então eu gosto muito desse livro porque ele tem uma pegada americana científica, ao contrário de outras obras que têm uma pegada alemã, podemos assim dizer. No direito constitucional hoje, ou você vai para a Alemanha ou para os Estados Unidos, ou para o Brasil, claro, temos contribuições do México com o juízo de amparo, ou da Corte Colombiana com o Estado de coisa inconstitucional, Constituição de Honduras com cláusulas pétreas, mas, grosso modo, quem influencia a gente bastante é Estados Unidos e Alemanha. Esse livro é Estados Unidos. Muito se fala sobre a antiguidade, digamos assim, da Constituição dos Estados Unidos, mas também ela foi bastante emendada, né? Uma Constituição muito longeva e que pouco diz, adoça muito diz. Quando se fala pouco, o risco de você incomodar é muito menor.
né? Então, a Constituição norte-americana ela é muito concisa e, por ser concisa, acaba sendo muito longeva. Se falar demais, é rapidamente reformado. O senhor também trouxe aqui curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes e de Paulo Gustavo Gonet Branco. O senhor realmente é fã do ministro Gilmar Mendes, né? Bom, eu sou suspeito para falar porque é meu professor no mestrado, mas e portador de uma cultura jurídica invejável. Esse livro, eu gosto muito desse livro porque, na minha pequena opinião, de todos os cursos de Direito Constitucional, ele é o mais completo. E como se não bastasse isso, ele tem um nível que ultrapassa o nível de graduação, né? Ele é um livro versátil, porque o graduando em Direito, ele se faz acompanhar muito bem dessa obra. Mas o mestrando em Direito, ele certamente vai se surpreender também com o conteúdo dessa obra. Aqui já é o contrário da obra do Luiz Roberto Barroso, ela já é uma obra que já tem uma pegada do direito alemão. Então, gosto muito de trabalhar com essas duas perspectivas em direito constitucional, Alemanha e Estados Unidos. O senhor falou que esta é uma obra dirigida a um público além da graduação. Sim. No caso desses livros que a gente já falou aqui, eles são para quem? Vai para concurseiro, para estudante de direito, para advogado do dia a dia, para um promotor? Eles não são livros exatamente para concursos públicos. Eu tenho que admitir que, embora o livro do ministro Gilmar seja adotado nos concursos para carreiras jurídicas mais rigorosas, eles não são livros voltados para isso. A monografia do ministro Luiz Roberto Barroso, muito menos. Mas são livros que me ajudaram muito na minha trajetória para concurso, porque nas provas dissertativas e provas orais, você pode dar uma resposta mais criteriosa quando você tem... Se você fizer o que todo mundo faz, você chega onde todo mundo chega. Se você ler algo de diferente, você destoa dos outros candidatos. A gente não falou aqui sobre a sua dissertação, o que o senhor está preparando. Qual que é o seu objetivo com esse mestrado? Eu vou ser muito franco. Eu não sei se eu realmente vou elaborar uma dissertação sobre o tema que inicialmente eu me propus. Mas, ao ingressar no mestrado no Instituto Brasiliense de Direito Público, a minha proposta de dissertação era sobre deveres fundamentais. Porque o Brasil ele é muito pródigo em proclamar direitos, mas ele é muito raquítico na proclamação de deveres. Fala-se em Estado Democrático de Direito. Eu prefiro falar em Estado Democrático de Direitos e Deveres. Na Itália, nos manuais de direito constitucional, eles dedicam um capítulo só para o estudo dos deveres fundamentais. Hoje, no Brasil, se você analisar a monografia de alguém como Ingo Wolfgang Sarlet, você tem 600 páginas, quase 1000 páginas para tratar de direitos fundamentais e 6 páginas para tratar de deveres. Louvar direitos, esquecendo-se dos deveres, a meu ver, gera um desequilíbrio e não há paz social sem deveres. Tá certo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Sucesso na carreira. Eu que agradeço, para mim foi uma honra. É isso, o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.